Boa noite, meus irmãos, que a paz de Cristo esteja entre nós. Nós seguimos aqui no capítulo 6, tá? Advento do Espírito de Verdade. É de 1860 essa mensagem. E minha irmã Paulinha aqui para fazer uma pequena leitura. Só um instantinho, se você só fazer um comentário. Bem, o advento do Espírito de Verdade, fazer um pequeno comentário para a gente ter ideia do que nós vamos falar aqui hoje. O advento do Espírito de Verdade, quando Kardec começa a ouvir em sua casa algumas pancadas, alguns barulhos, e numa reunião mediúnica, ele vai procurar saber quem era que estava ali. Ele sabia, ele era um pesquisador, ele sabia que aquelas pancadas não vinham do esmo. Então ele procura saber, ele é identificado como um espírito familiar. Kardec indaga mais, e esse espírito familiar diz a Kardec que ele era, para Kardec, o que ele precisava saber, que era a verdade. E aí, esse espírito começa a coordenar toda a codificação da doutrina espírita. Esse espírito, que se chamava a Verdade, que era o Espírito de Verdade, ele coordena uma equipe de espíritos superiores, dentre eles vários como Santo Agostinho, Erasto, João Evangelista, Sócrates, vários. E Kardec, 10 anos depois, ele escreve uma nota, vamos dizer assim, que ele chega à conclusão dessas mensagens, do conteúdo das mensagens, da semelhança de mensagem, que aquele espírito que se intitulou como a verdade era Jesus Cristo. Esse espírito que coordenou era o próprio Jesus Cristo. Então a gente vê a importância do que nós vamos falar aqui hoje. E Jesus Cristo, ele tem uma atuação maior na codificação neste livro que está aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo. É onde está uma maior atuação, porque ele tem um conteúdo moral muito grande. Então vamos adiante, pedir minha irmã para ler o primeiro parágrafo. Primeiro parágrafo aqui. Advento do Espírito de Verdade, Paris, 1860. Venho, como antigamente entre os filhos transviados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como antigamente, minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinar a planta e eleva as ondas. Revelei a doutrina divina, e como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso na humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Esse capítulo 6 é o Espírito Consolador, tá? É o que nós estamos fazendo agora, é o Espírito Consolador. O Espírito de Verdade afirma que as suas palavras, os seus ensinamentos estão agora nas revelações dos Espíritos, com a finalidade de consolar. Então ele atesta de uma forma categórica que a finalidade é consolar. Então vamos adiante. Próximo. Mas os homens ingratos desviaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai,
e estão perdidos nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que ajudando-nos uns aos outros, mortos e vivos, quer dizer mortos segundo a carne, porque a morte não existe, vos socorrais, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais na terra, se faça ouvir para vos proclamar. Orai e crede, porque a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida, durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como o cedro. As primeiras mensagens, o ensinamento do Cristo, que é a vontade de Deus, foi desprezado e agora o homem sofre por suas ações, guerras, que a gente tem por aí, os grandes holocaustos, ou seja, por esta mensagem não ter sido compreendida pelos homens, por eles não terem, vamos dizer assim, trilhado o caminho correto, e o pior, ainda feito distorções dessas palavras, ainda criado guerras com aquilo que eles distorceram, porque, para a gente entender melhor, quando essa mensagem começa lá no meio do judaísmo, e essa mensagem vai e surge como a mensagem cristã, e depois ela vai e é abraçada, vamos dizer assim, ou apossada pelo Império Romano e se torna a religião católica, apostólica romana, ela perde a essência do ensinamento do Cristo. E por isso aí nós vemos uma série de coisas que aconteceram, esses holocaustos, porque verdadeiramente esta palavra que deveria ser o que é a verdade, ela foi distorcida. Eu já falei isso aqui da outra vez e agora estou reforçando. Vamos adiante, por favor. Homens fracos, que compreendeis as trevas de vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina coloca entre vossas mãos para iluminar vosso caminho e vos conduzir, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Toda a inteligência que ela se utiliza para mistificar, para separar os homens, toda a inteligência que ela se apoia no materialismo, ela faz com que os homens se afastem de Deus. Não é raro que apareçam pessoas, homens, ditos intelectuais, entre aspas, para criar vamos dizer assim, distorções daquilo que verdadeiramente é a palavra de Deus. E Cristo, como veio com uma mensagem que ainda não tinha o terreno fértil para ela germinar, pequenos homens, vamos dizer assim, pequenas porções chegaram até um pequeno grupo de homens. Então a gente tinha alguns que compreendiam, que tentavam levar essa mensagem adiante, mas a grande massa não tinha essa compreensão. Então, vamos adiante. Estou muito tocado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para não estender mão segura aos infelizes transviados, que vêm do céu, tombam no abismo do erro. Crede, amai, meditai as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom grão, as utopias às verdades. Então Cristo reafirma que Ele vai estar conosco, que nenhuma ovelha será perdida. E quando Ele afirma isso mais uma vez, e aí nós abrimos um parênteses aqui, é porque, na verdade, a fé humana, ela ainda é vacilante. Ela é uma fé que ela se pauta muito nos objetivos individuais de cada um. Quando que, na verdade, esta fé, ela deveria conduzir o coletivo.
mas ainda nós buscamos as nossas satisfações pessoais. Se para você, vou dizer um exemplo aqui, tá? Eu sei que aqui não tem ninguém que faz isso, mas vamos dizer assim, se para você está cômodo, você pegou sua condução, seu transporte, e para você estar cômodo ali no seu lugar sentado, você vai bem no transporte. Mas se aquele mesmo transporte passa e deixa uma pessoa do lado de fora, para você aquilo não importa. Porque você está sentado, você está cômodo, ou você está indo no seu carro cômodo, ou você está indo na moto, o que seja, o outro que ficou ali na calçada, que precisava trabalhar do mesmo jeito que você, para você não ter problema, você está seguindo o curso, você está seguindo o caminho. E este é o ponto. Este é o ponto das nossas orações. Porque a gente só pede para a gente. A gente não pensa no próximo, nas situações, né? E quando você entra nas disputas, né, seja ela qual for, você não pensa se há uma igualdade naquilo que você quer, né? Você não pensa se aquilo que você vai ganhar não está indo ali um pedaço do outro para você. Você pensa que você quer ganhar. Acabou-se. Eu ganhei, estou satisfeito, estou feliz, mas você talvez... Eu sei que aqui não tem ninguém que faz isso, mas como é um estudo reflexivo sobre tudo, então a gente tem que falar de exemplos humanos. E os exemplos humanos, infelizmente, eles estão recheados disso daí. Então vamos adiante. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E eis que, além do túmulo, que acreditáveis o nada, vozes vos clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. Então, o que o Espírito de Verdade, Cristo, está falando aí, é justamente aquela falácia daquelas pessoas que querem dividir os homens, daquelas pessoas que querem desvirtuar o que é dito. Eles pegam somente o que aconteceu depois com o cristianismo. O que aconteceu depois com o cristianismo foi os homens. Não foi a mensagem do Cristo, não foi aqueles homens que seguiam no caminho. Não é essa a mensagem. Mas hoje, eles, para descredibilizarem o Cristo, eles colocam todas essas coisas como querendo dizer que, eu ser cristão, se eu sou cristão, eu sou a favor de massacres, de fogueira, de uma série de coisas. A mensagem do Cristo, ela vai muito além dessas coisas materiais. Está dando para compreender isso, pessoal? Tá? Está dando para compreender? Então acabamos aqui, né? Então vamos aqui para os nossos exercícios da nossa noite. E vamos começar a nossa noite de perguntas e respostas. Qual a importância de se estudar o Evangelho? Alguém sabe me dizer? A importância de estudar o Evangelho. Alguém tem ideia? Qual a importância de estudar o Evangelho? Vamos lá, pessoal. Qual a importância? Para lembrar aquilo que a gente já sabia. Fale mais alto, minha irmã. Tudo certo? Pode falar. Nossa Evangelho é favorecer e cada vez mais Pode ir. alimentar nosso espírito. Também. Vamos adiante. Qual a importância de estudar o Evangelho? Ter conhecimento. Sim. O que mais? Qual a importância? Vamos começar assim. Se nós vivemos nessa gangorra de emoções, e que cada vez mais essas emoções, eu já falei isso aqui de outras vezes e vou falar de novo porque é repetitivo mesmo, para que a gente possa fixar. Mas se nós vivemos nessa gangorra de emoções, e na maioria do nosso dia, nós temos uma oscilação para baixo, vamos dizer assim, vamos pensar hipoteticamente que quando eu digo para baixo,
eu digo uma energia mais pesada, e quando eu digo para cima, uma energia mais positiva. Então, se nós vivemos mais com energias para baixo, o que o Evangelho faz? Fortalece, não é isso? Então, vamos adiante. Então, qual a importância do Evangelho? Vamos lá, Iô. Depois tu me lembra de separar aqueles dois alunos ali no final. Ali. Tá? Então, vamos lá. Qual é mais a importância? O Evangelho é o norte que Jesus deixou para nós. Mas não é o sul também, não? O sudeste? O noroeste? É verdade, é o norte porque está falando da bússola, tá, gente? Então, vamos lá. O que mais? Eu acredito assim que todos nós, quando reencarnamos, muitos dizem assim, eu não acredito em Deus, eu não lembro dos ensinamentos de Jesus, e a gente sabe que isso acontece. Então, eu acredito que estudar o Evangelho segundo o Espiritismo é relembrar tudo aquilo que a gente já sabe, é se reconectar com os ensinos de Jesus, né? É olhar para dentro e dizer assim, eu já tive contato com esse ensinamento, agora eu preciso colocar em prática. Então, a partir do momento que eu passo a estudar o Evangelho, eu enfatizo aquilo com mais força na minha vida, né? Então, eu acredito que essa é uma das grandes importâncias de estudar o Evangelho. É a gente se reconectar com aquilo que Jesus nos ensinou verdadeiramente, não os ensinamentos que a gente está vendo hoje em dia, né? Então, a gente precisa relembrar de verdade o que foi que Jesus veio nos ensinar. E tudo está dentro do Evangelho. Então, vamos lá. Tudo isso que nós falamos e completando. Compreender a moral cristã sobre a ótica da reencarnação e da importância da alma. A reencarnação, a importância da alma e a imortalidade da alma, ela sustenta, ela acalma todos os nossos medos. Porque quando você tem uma enfermidade, o seu primeiro medo, a primeira insegurança é se você vai se curar daquela enfermidade. Caso aquela enfermidade persista por algum tempo, seu segundo medo é você desencarnar, ou há pessoas que ainda pensam em estar no estado de abandono. Porque para muitas pessoas, pior do que o desencarne da doença é o abandono da doença. Por incrível que pareça, vocês vão até fazer assim, por incrível que pareça, nós ainda estamos no meio de pessoas e num tempo em que pessoas adoecem e elas são abandonadas porque adoeceram. Alguém já ouviu falar sobre isso ou é uma surpresa muito grande aqui na noite de hoje? Tem pessoas que são abandonadas porque adoeceram. Não é isso? É ou não é, pessoal? Então, existe esse medo. Então, o Evangelho, ele vai te sustentar justamente porque ele é o Consolador. Vamos lá, outra pergunta. E ele mostra para nós a essência do Cristo, não é isso? Que é o roteiro da vida, como já foi dito, e a busca pela paz. E aí eu quero saber de vocês, é possível ter paz? É possível ter paz? Nesse mundo que nós vivemos hoje, é possível ter paz, sim ou não? Agora é fácil a resposta, pessoal, é sim ou não? É possível, sim ou não? Sim ou não? Mas essa paz, é paz sem problemas ou é com problemas? É isso? Porque ter paz não quer dizer não ter problemas. Cada pessoa reage a um problema de uma forma diferente. Por exemplo, tem pessoas que arrebentar o sapato é o fim do mundo. Tem pessoas que a sua casa desabar, para ela não é nada. Teve uma reportagem há pouco tempo atrás, algumas semanas atrás, de uma senhora que a sua casa desabou e ela estava agradecendo a Deus porque não aconteceu nada nem com ela e nem com os familiares dela que ali estavam. Você veja que a perspectiva é diferente, né?
É diferente, não é isso? E teve uma figura que a dona Marta gosta, que estava reclamando por causa da bolsa, que eu não vou falar o nome, né, para evitar polêmicas aqui, que não podemos criar polêmicas, mas a figura estava reclamando da bolsa, chorando, sabe? Pobrezinha com a bolsa. Então, é complicado, né? Mas, assim, existem pessoas... Você está bem, né, Yasmin? Cada um tem seu nível de evolução. Pronto. Cada um tem seu nível de evolução, é verdade. Mas essa brasileira, essa criatura de Deus, ela estava reclamando da bolsa, mas o mais interessante de tudo é que ela comprou essa bolsa com os impostos que nós pagamos, né? Nós pagamos impostos, ela comprou essa bolsa e depois ela estava reclamando. Então, né, a concepção é diferente, né? E essa senhora que perdeu a casa foi por falta de políticas públicas. Nas enchentes, foi por causa de políticas públicas, né? Então a gente começa a perceber que nós estamos num ambiente em que tudo interfere na vida um dos outros. Todas as ações interferem na vida um dos outros. E aí a gente volta para aquele problema lá do começo, que são as questões individuais, em que nós lutamos muito mais pelas questões individuais do que propriamente pelas questões coletivas. E quando Cristo trouxe a sua mensagem, eu não sei se alguém aqui já parou para perceber isso, já se atentou sobre isso. A mensagem do Cristo, ela cuidava individualmente das pessoas, porém, na hora que ela ia pôr em prática, ela estava sustentada no coletivo. Se alguém tiver a curiosidade de examinar isso, ela fala individualmente para as pessoas, mas ela se sustenta no coletivo. Olha que coisa interessante. Deu para entender isso, pessoal? A mensagem do Cristo, ela fala individualmente aos corações, mas ela se sustenta no coletivo. Por quê? Porque ela faz com que um e o outro se abracem, se cuidem. Ela diz que não adianta você ir lá para o templo para fazer lá, né, suas oferendas, né? Alguém aqui já foi no templo fazer as oferendas? Levar lá uma galinha, um negócio? Alguém já foi? Não. Uma farofa, um negócio? Olha... Eu vou falar um negócio que Dona Marta também gosta. O negócio está tão complicado que não estão botando mais galinha, não. Estão botando caldo quinó. Né? Não bota. Aquela farofinha também legal também. Eles estão botando um cuscuzinho ali. Um cuscuzinho mais ou menos e tal. Mas o que vale é a intenção. Então, assim... Então, antes de ir para o templo, você reconciliar com aquele que você se desentendeu, com aquele que você tem uma contenda, que você... Então, não adianta. Por que isso? Porque se você deixa de se reconciliar com aquele que lhe é próximo, ou com aquele que está no mesmo ambiente que você, e você vai para o templo, você só está pensando em você. Você não está pensando no coletivo. Deu para entender isso, pessoal? Vou dar mais um exemplo. Quando ele diz que não vai, nenhuma ovelha vai ficar para trás, ele está querendo dizer que todas as ovelhas estão salvas, mas uma está perdida. Olha aí novamente o individual no coletivo. Então ele vai trazer aquela que está perdida para junto do coletivo. Ficou mais claro assim? Vocês perceberam? Né? E quando, na verdade, nós nos debruçamos sobre o Evangelho para estudar o Evangelho, obviamente, a gente não fica diferente mais. A gente não consegue ser mais diferente. Tamanho o impacto que a obra tem sobre as pessoas. E ela eu já falei isso de outras vezes, vou falar novamente, ela é um potencializador de tudo.
seja de um medicamento que você vai tomar, seja de uma decisão que você vai ter que tomar, porque ela está sobre as diretrizes do Cristo. Então, ela é lançada e depois Cristo retorna. Só que agora, é porque essa questão é muito difícil a gente falar, porque é assim, porque Cristo se fez encarnar entre nós. Mas mesmo antes disso, Cristo já estava no planejamento deste planeta. E aí ele vem pessoalmente, né? Os nossos pais não diziam assim, quando ele mandava a gente fazer alguma coisa que a gente não fazia direito, aí ele dizia, não, eu mesmo vou lá resolver. Então, aí Cristo vem pessoalmente. Aí depois Cristo retorna ao plano espiritual, mas ele continua com as suas mensagens. Mas na hora que tem a codificação, na hora que os espíritos começam a trazer as suas mensagens, ele está atuando naquele meio com Kardec. Olha que interessante. Então, devido à força dessa palavra. E o mais interessante é que esta palavra, que foi lá atrás, ela volta sendo completada, mas nunca sendo retificada. Ela não tem retificações. Olha que interessante também. Não, ele não volta para acertar uma coisa, ele dá complemento àquilo ali, porque é a verdade. A verdade, ela vai ser em todo o tempo, por isso que ela é a verdade. Então, eu volto aqui, né, que é o seguinte, a verdade é libertadora, ela elimina a ignorância espiritual, que é a verdadeira causa das dores e dos sofrimentos humanos. Vou ler de novo. A verdade é a liberdade. Desculpa, a verdade é a libertadora. Ela elimina a ignorância espiritual, que é a verdadeira causa das dores e dos sofrimentos humanos. Ou seja, quando nós ignoramos este plano espiritual, quando nós ignoramos que existe uma lei que coordena tudo isso, nós vamos ter as dores e a desobediência ou a falta vamos dizer assim, a falta de... Eu não gosto de falar falta de fé, porque a falta de fé cria uma presunção sobre aquele que está falando. Porque na hora que eu digo assim, a falta de fé, eu estou querendo dizer que a minha fé é maior do que a de vocês. E aí me lembrei de um pastor que eu não posso deixar passar batido, porque eu também tenho que falar a verdade, né? Já que a verdade liberta. Eu recebi, até comentei aqui no estudo que nós estávamos... Foi no estudo ou foi no trabalho da segunda-feira, alguma coisa assim. De um pastor... Foi no estudo, né? Pronto, parabéns, Dama. Que é o seguinte, que ele diz que a doença pertence ao demônio. E que ele nunca tinha ficado doente. Ou seja, ele está se colocando acima de todas as outras pessoas. E a pessoa que me mandou o vídeo, ela me mandou com as maiores boa vontade, com a melhor das intenções, mas a gente não pode deixar de dizer aquilo que é real. Quando uma pessoa traz uma mensagem dessa, a primeira coisa que a gente tem que ver nas mensagens é o seguinte: primeiro, essa mensagem, ela vai consolar? Essa mensagem, ela vai elevar alguém? A pessoa está ali down, né? Como dizia antigamente, na minha época era down, né? A pessoa está para baixo, porque na minha época era tudo chique, pô. A pessoa me diz assim, pô, eu estou para baixo, eu estou dizendo a pessoa estou down. Já sabia que a pessoa está para baixo. Então, ela tem que elevar a pessoa. E outra coisa, essa mensagem, ela tem que direcionar, ela tem que dizer para onde vai. Porque se você olhar à sua volta, você com um pouquinho de reflexão, você vai observar que isso não cabe. Como é que as pessoas, como é que existe um cristão na face da terra que não adoece? Não há possibilidade disso. Ora, se o próprio ar que nós respiramos, se esse próprio oxigênio aí,
se ele mesmo, em algum dado momento, ele vai nos fazer mal? A própria água que nós bebemos, ela também, se você beber muita água, você pode desencarnar por afogamento. Então, os componentes que tem aí, por isso que existe a questão do equilíbrio. Nosso tempo está avançando, mas por isso que existe a questão do equilíbrio em todas as coisas das nossas vidas. Então, nós temos que ter uma mensagem que ela possa consolar, que ela possa modificar o nosso estado de espírito e que ela possa também nos direcionar a algum lugar. Você imagina, você está doente. Ele já disse que a doença é coisa do demônio. Tu vai lá onde ele está pregando? Tu não vai, senão ele vai chegar lá e vai querer expulsar o demônio que está no teu corpo. E aqui, volto a dizer, tá, pessoal? Aqui a gente não expulsa demônio não, tá? Que ele falou também que ele ordena lá por demônio. Eu vou contar um fato aqui engraçado que aconteceu. Nós estávamos fazendo um trabalho aqui, e aí a gente sentiu ali a presença de um espírito, de um irmão de sofredor, né? Porque toda essa perturbação de irmãos inferiores sofrem. Até esses que as pessoas dizem que comandam legiões, todos esses sofrem. Todos esses irmãos, eles estão em sofrimento. Até aqueles que persistem no mal, eles estão em sofrimento. Isso é fato. Eles podem vir gargalhando, rindo, fazendo, acontecendo, mas eles estão sofrendo. Porque todo aquele que se afasta das diretrizes de Deus, todo aquele que se afasta do bem, ele sofre, de uma forma ou de outra. Então a gente estava ali fazendo um trabalho e tal, e a gente sentiu a presença de um irmão nessa condição, e bem pesado. A gente sentia que as energias estavam bem pesadas. E aí, como a gente estuda, como a gente está aqui, né, a gente, não, vou pôr em prática aquilo que eu aprendi, aquilo que eu sei. Só que, quando eu comecei a fazer esse exercício, tentando segurar esse irmão, eu comecei a passar mal. Eu comecei a me sentir mal. E eu vi que, verdadeiramente, eu não tinha condições para segurar aquilo ali. Então, é por isso que a gente tem que estudar, por isso que a gente tem que fazer as nossas, vamos dizer assim, os nossos esclarecimentos em busca da verdade, para que a gente saiba lidar com as situações. Porque mesmo você estando dentro da casa espírita, mesmo você estando dentro do trabalho, vão ter momentos que você vai fraquejar. Vão ter momentos que você vai ver que verdadeiramente você não consegue lidar com aquela situação. Porque o que falta ainda? Falta-nos a envergadura moral. Não basta só estudar, não basta só vir na casa espírita, não basta só tomar passe. Se você não modificar as suas questões morais, você não vai ter envergadura moral para lidar com essas situações, que foi o que aconteceu comigo. Deu para compreender isso, pessoal? Então ninguém fique triste, aborrecido, se está passando por uma dificuldade, por alguma turbulência espiritual, se está se achando fraco. Não é bem assim. A gente tem que buscar, melhorar, mas é um processo lento em que a gente vai se modificando aos poucos. Não tenhamos pressa. Não vou voltar no assunto que eu comecei, que eu já nem me lembro mais o que era, que eu dei uma volta, falei um montão de coisa, mas basicamente o que nós tínhamos para hoje era isso, para falar da mensagem do Cristo e que o Cristo continua conosco e que a gente, mesmo fraquejando, que a gente continue, que vai dar certo. Tá? Que Deus abençoe. Muito obrigado pela presença de todos. Tá bom? Fique com Deus.